Neste vídeo, falaremos um pouco mais sobre a manipulação genética orquestrada pelos anjos caídos, que teve como consequência um reset na criação pré-diluviana. A tendência moderna dentro de comunidades religiosas e acadêmicas para acomodações, emergentes da astrobiologia e da astroteologia, pode ser vista como a extensão natural de uma hipótese que em tempos era considerada heresia, mas que se tornou popular na década de 1960, a teoria dos astronautas antigos. Essa noção afirma que o Homo sapiens surgiu como resultado de experiências avançadas, realizadas por extraterrestres que visitaram a Terra nos tempos antigos e modificaram geneticamente o DNA humano. Na introdução de seu livro best-seller, Eram os Deuses Astronautas, o autor Erich von Däniken levanta a ideia de que nossos antepassados recebiam visitantes do universo em um passado remoto. Ele diz: embora eu ainda não saiba quem são essas inteligências extraterrestres ou de que planeta elas vieram, anuncio que parte desses estranhos seres aniquilou a humanidade existente na época e produziram uma nova espécie. Talvez o primeiro Homo sapiens. Como ilustrada em filmes como Contato e Contatos Imediatos do Terceiro Grau, a hipótese causada por uma tempestade nos anos 60, com a proposição de que a humanidade seria possivelmente descendente de alguma experiência extraterrestre, os adeptos da nova era afirmam que os mitos dos deuses contêm registros antigos desse encontro com seres de outro mundo. Os homens antigos foram considerados esses viajantes espaciais como deuses e registraram sua chegada, experimentos e partida em hieróglifos e tábuas de pedra, interpretando esses eventos como encontros sobrenaturais entre deuses e homens. Erich von Däniken continua: enquanto a nave espacial desaparece novamente nas brumas do universo, nossos amigos farão o registro do milagre. Os deuses estariam aqui. Eles escreveram sobre o que aconteceu, estranho e miraculoso. Seus textos e desenhos irão mostrar que os deuses vestidos com roupas de ouro estavam em uma espécie de barco voador que pousou com grande alvoroço. Eles vão descrever carros que os deuses ganharam para se locomover pela terra e armas terríveis que eram como relâmpagos. Esses registros mencionam martelos dos deuses em atrações de pedra, representando que eles tinham visto gigantes disformes, com capacetes e bastões na cabeça carregando objetos misteriosos sobre o peito, e que permitem aos seres voar pelo ar com a velocidade dos raios do sol. Pesquisadores como Erich von Däniken afirmaram que a estranha aparência de alguns dos deuses, descritos em diferentes hieróglifos como criaturas com corpo humano e cabeças de águia, falcão ou seres híbridos como leões com cabeças de touros, pode ser vista como evidência de que invasores realizaram experiências genéticas e mutações entre os povos antigos e os animais. Pode ser surpreendente para alguns saberem que muitos teólogos conservadores concordam com essa avaliação, mas sustentam que os alienígenas invasores que executam esses procedimentos eram, na verdade, anjos caídos e não formas de vida avançadas de outras galáxias. Essa é para eles uma opinião mais concreta e plausível. Os estudos baseiam-se nessa ideia em registros históricos que datam do início das grandes culturas do mundo antigo, onde de forma notável e consistente a história fala sobre deuses que desceram do céu e se materializaram em corpos de carne desde o Egito, Pérsia, Assíria, Babilônia, Suméria e até a Grécia. Os primeiros registros dessas civilizações relatam a época em que seres poderosos conhecidos pelos hebreus como sentinelas e dito no livro de Gênesis como os Benai Elohim, que se misturaram com as mulheres humanas, dando origem a uma anomalia parte celestial e parte terrestre, híbridos conhecidos como os Nefilim.
A Bíblia relata que isso aconteceu quando os homens se multiplicaram na terra e tiveram filhas. Então os filhos de Deus viram a beleza das mulheres e tomaram esposas entre as mais belas que posteriormente geraram uma nova prole, após o grande juramento dos 200 anjos ocorrido no topo do Monte Hermon. Em Gênesis 6 lemos o seguinte relato: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geraram filhos. Esses foram os valentes da antiguidade, homens de renome. Quando essa escritura é comparada com textos antigos, como o livro de Enoque, um texto considerado apócrifo, relacionado ao Gênesis e outros escritos, muitos entendem que os gigantes do Velho Testamento, como Golias, seriam fruto de uma intervenção sobrenatural, sendo parte humana, parte animal e parte angelical. O livro de Enoque dá nomes aos anjos envolvidos nesta conspiração cósmica, chamando-os de sentinelas, vigilantes ou guardiões. De acordo com Enoque, 200 desses anjos poderosos desceram dos céus para vigiar os seres humanos recém-chegados e, entre outras ações, se desviaram dos seus intentos conquistando as mulheres para ampliar sua progenie na humanidade. A Bíblia hebraica interlinear oferece uma interpretação interessante de Gênesis 6:2. Nesse trecho onde a King James diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram para si esposas de todas as que escolheram, os vigilantes queriam deixar sua esfera de existência celestial para entrar na realidade tridimensional da Terra. Eles viam as mulheres, ou pelo menos seu material genético, como parte da fórmula para realizar a tarefa, abandonando a habitação que Deus lhes havia designado. Esse ato foi doloroso para o Criador, o que levou à penalização divina. Judas descreveu isso da seguinte forma: os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, estão reservados em prisões eternas na escuridão para a justiça do grande juízo. Judas 1:6. Essa palavra faz referência direta aos sentinelas e sua descendência, que todavia era parcialmente humana, aduzida pela palavra que significa nascido da terra. Essa mesma terminologia foi usada para descrever os titãs gregos e outros, heróis lendários de origem celestial, que eram parcialmente divinos e parcialmente terrestres. Esses seres foram igualmente descritos em textos, representações de ídolos e imagens como criaturas metade animal e metade humana, como o centauro, parte cavalo e parte humano, filho de Apolo, e outras aberrações genéticas que nos dias de hoje foram fixadas nos registros históricos como mera mitologia, que não passam de história inventadas pelas antigas civilizações. Tudo isso sugere que os sentinelas não apenas modificaram o DNA humano para criar os nefilins, mas também interferiram geneticamente nos animais. O livro de Enoque, por exemplo, afirma no 7º capítulo que os anjos caídos pecaram tanto contra animais quanto contra seres humanos. Outros textos, como o livro dos Jubileus, acrescenta que essa mistura entre as espécies acabou resultando em mutações entre os seres humanos normais e animais, cuja carne e a composição genética foi brutalmente corrompida presumivelmente por estes cruzamentos. Até o Antigo Testamento contém referências a mutações genéticas que surgiram entre os seres humanos após essa época, incluindo homens com força física descomunal e características específicas como 6 dedos em cada mão e pé, além de um apetite por sangue animal. Entre os registros antigos, o livro de Jasher, esquecido por quase todos, apresenta uma história ainda mais reveladora sobre a queda dos sentinelas e adiciona um detalhe excepcional que nenhum outro texto descreve de forma tão clara. Esse relato só pode ser compreendido em linguagem moderna como resultado de biotecnologia avançada, engenharia genética
ou modificações transgênicas das espécies. Após os vigilantes instruírem os seres humanos nos segredos do céu, algo notável aconteceu. Jasher diz: depois os filhos dos homens começaram a ensinar a mistura de animais de uma espécie com outra, a fim de provocar o Senhor. Jasher 4:18. A frase mistura de animais de uma espécie com outra não implica que os vigilantes estivessem simplesmente praticando cruzamentos naturais, como ocorre entre cavalos e outros equídeos como burros e zebras, o que seria permitido por Deus, pois Ele mesmo fez os animais capazes disso. No entanto, se os sentinelas misturavam espécies animais incompatíveis como um cavalo com um ser humano, resultando em uma quimera como o centauro, isso constituiria uma violação grave. Esse tipo de manipulação poderia de fato explicar as inúmeras histórias antigas de seres míticos com características de diferentes espécies. Provavelmente, essas quimeras foram motivo de indignação divina, pois os vigilantes estariam arriscando o relatório eterno por alterar a criação original de Deus. Deus distribuiu limites entre as espécies, e foi planejado que cada tipo se reproduza apenas segundo sua própria espécie. Teriam os vigilantes quebrado essas regras por puro desejo de rebelião, invejando o gene criativo de Deus ao tentar subverter sua obra por meio de alterações biológicas, ou teria um significado mais profundo por trás dessa atitude? Alguns acreditam que a corrupção do DNA pré-diluviano, promovida pelos vigilantes, foi uma tentativa de interromper a linhagem pela qual o Messias viria ao mundo. Essa teoria de que Satanás compreendeu o proto-evangelho. Na promessa de Gênesis 3:15, que afirma que o Salvador nasceria da semente da mulher e destruiria o poder da serpente. Assim, a semente da serpente se misturaram com a raça humana, em uma conspiração para impedir o nascimento do Salvador. Eles se basearam no plano de corromper universalmente a humanidade, acreditando que por meio dessa contaminação genética, nenhum Salvador poderia vir ao mundo. Os defensores dessa teoria acreditam que é por esse motivo que Deus orientou o seu povo a manter uma linhagem genética pura, evitando o casamento com pessoas de outras nações. Quando esse mandamento foi violado, o DNA mutante começou a se espalhar rapidamente entre os humanos e os animais. Então o Eterno instruiu Noé a construir uma arca e se preparar para um dilúvio que destruiria todos os seres vivos. A necessidade de uma destruição mundial como o dilúvio ilustra como o DNA alterado se disseminou de tal forma que corrompeu toda a criação. Em Gênesis 6:9, a Bíblia diz que apenas Noé e, por extensão, seus filhos, foram encontrados perfeitos em sua geração. A palavra hebraica usada para perfeito aqui é tamim, que significa sem defeito ou saudável, a mesma palavra usada em Levítico, para descrever um cordeiro puro de sacrifício. Isso indica que Noé não era moralmente perfeito, mas sim fisicamente íntegro, ou seja, seu DNA não havia sido contaminado, ao contrário do resto do mundo. Para preservar a humanidade, Deus destruiu todos exceto a família de Noé com o dilúvio. Registros antigos, incluindo os da Bíblia, parecem apoiar essa teologia, descrevendo que essa contaminação foi a causa do dilúvio, uma resposta à corrupção de toda a carne, tanto de homens quanto de animais. Para harmonizar esses registros,
antigos, é possível acreditar que a principal motivação dos sentinelas ou vigilantes ao fazerem experiências com o DNA de várias espécies foi deixar seu plano dimensional de existência e introduzi-lo em nosso mundo. O maior desafio, então, é responder à pergunta de como uma mistura de várias espécies iria satisfazer esse objetivo, fornecendo aos sentinelas motivo para abandonar seu plano de existência e tentar encarnar em uma nova forma. Por agora não tenho tempo para explorar todos os detalhes dessas hipóteses. No entanto, ela sugere que os vigilantes buscavam criar um corpo fora da ordem divina, no que poderia expandir sua influência. Esse raciocínio faz parte do princípio de que toda a criatura tal como foi originalmente criada teve seu início em Deus. Deus atentou que cada criatura fosse reproduzida de acordo com sua natureza. Nesta concepção, quando o esperma de um cão encontra o óvulo de uma cadela e a vida de um cão é formada, a primeira centelha de vida se manifesta na natureza de um cachorro, que entra no embrião e cresce para se tornar um cão em seus traços e forma. O espírito de um homem não entra nesse ser, da mesma forma que um homem não nasce com as qualidades de um cavalo ou de uma vaca. Essa integridade de natureza em cada criatura teria motivado os sentinelas a desejar encarnar no reino terrestre. Se eles conseguissem deslocar os espíritos dos seres humanos ou a natureza dos animais e substituí-los por sua própria essência e espírito, como resolveriam esses desafios? Assim como os cientistas modernos, os sentinelas fizeram experimentos para combinar o DNA existente de várias criaturas, de modo a criar algo que não fosse nem homem nem animal, algo que não permitisse a entrada do espírito humano. Então, essa hipótese nos leva a crer que os Nefilins seriam seres geneticamente fabricados, criados a partir de material genético de diversas espécies de animais pré-existentes. Os anjos caídos podem não ter cruzado diretamente com os humanos, mas usaram seu intelecto divino para penetrar nos segredos da criação de Deus e manipular esses segredos para seus próprios fins. A chave para recriar o homem como conhecemos hoje foi descoberta no século XX, que é o DNA do genoma humano. Quanto aos objetivos finais do hibridismo promovido pelos sentinelas nos dias atuais, vemos hoje essa tentativa de produção de espécies, de híbridos, inclusive de crianças híbridas. A criação de uma espécie híbrida parece ser um meio de alcançar o objetivo desses seres sombrios. Até agora, os pesquisadores foram incapazes de descobrir um propósito definitivo para a característica dos OVNIs, das abduções e do programa de cruzamentos. Por que os vigilantes estariam produzindo híbridos? Esse tem sido um dos grandes mistérios das pesquisas sobre OVNIs e abduções, especialmente porque até recentemente tínhamos poucas informações para fundamentar teorias sólidas. Muitos relatos de abduzidos mencionam a existência de animais e seres híbridos, desligados em tanques cheios de nutrientes líquidos esverdeados e gelatinosos. Essas pessoas descreveram salas que variam em tamanho, algumas pequenas, outras vastas, e quase cavernosas, contendo centenas, às vezes, milhares de seres híbridos e animais alados em desenvolvimento. Um dos fatos mais importantes sobre estes seres é que nenhum deles podem mais reproduzir, mas querem recuperar seus corpos ou fabricá-los, tornando-os mais fortes, de maneira que possam suportar o espírito demoníaco. Os vigilantes querem ser como antes, quando fizeram esta alteração genética nefilínica, que foi o resultado de manipulação genética dessa espécie superior. Tentaram fazer o papel de Deus, reproduzindo assim os Nefilins.
Estes anjos caídos tentaram um programa de reprodução na Terra, e eles tiveram períodos de tentativas e erros. Os híbridos Nephilims eram produto de tentativas anteriores de hibridização com humanos, mas o programa era defeituoso e os seres gerados eram mortais. Então os anjos caídos começaram um novo programa de hibridização humana, com técnicas diferentes, que têm levado mais tempo, mas têm sido mais frutíferos na busca de um corpo quase perfeito e mais duradouro. Os seres humanos têm sido apropriados para eles em matéria de reprodução. Nós podemos reproduzir, e eles só conseguem reproduzir por nosso intermédio. A hibridização parece progredir em estágios pelos relatos de abdução. É claro que ela começa com a reunião dos espermas, óvulos humanos e material genético alienígena. O resultado dessa reunião, que é desenvolvido parcialmente em uma mulher hospedeira e parcialmente em um dispositivo de gestação, sendo ele um ser híbrido resultado de um cruzamento entre alienígena e um humano. Muitos desses híbridos se parecem com as alienígenas. O próximo estágio. Talvez o segundo, o processo de hibridização, ocorre quando os alienígenas juntam óvulo humano e esperma e assimilam com o material do primeiro estágio, híbrido 1, no zigoto. Isso também começa como um procedimento in vitro, então requer tanto uma hospedeira humana quanto um dispositivo de gestação para o feto poder nascer. A descendência resultante é um cruzamento entre o híbrido 1 e o humano. Estes seres híbridos 2 ainda se parecem muito com os alienígenas. Eles têm a cabeça com a forma estranha, o queixo pontudo, altos e gomas, e uma pequena quantidade de branco nos olhos. Seu cabelo ainda é muito ralo, mas em maior quantidade. Seus corpos são magros, mas largos. Não há nenhuma prova de que o híbrido 2 possa se reproduzir. Quando maduros, esses híbridos de primeiro estágio muitas das vezes ajudam os alienígenas com os procedimentos de abdução e são uma parte integral da mão de obra alienígena. Os abduzidos vêm cuidando dos bebês e das crianças híbridas e executando outras tarefas mais importantes. Com o passar dos anos, os híbridos foram ficando cada vez mais parecidos com os humanos e mais diferentes de seus pais, os anjos caídos que se encontram soltos. Possivelmente muitos deles já estão vivendo em nosso meio, sem ao menos sequer serem percebidos. É realista pensar que o trabalho dos sentinelas acabou? Não, pois as sociedades secretas e estudiosos maçônicos geneticistas, cientistas e sábios acreditam que esses eventos foram apenas o começo e acreditam muito mais nesses acontecimentos antediluviano do que os próprios crentes, teólogos e cristãos. E esse foi o primeiro passo necessário para a criação do mundo iluminado e denominado dos anjos caídos, como a coroa da criação luciferiana, o antideus. Todavia, não há mais a necessidade de manter essa conspiração oculta, pois as massas já estão ignorantes demais para entender o que está acontecendo, pois ninguém irá refutar ou discutir o assunto. Talvez eles estejam certos, talvez esses estranhos acontecimentos no mundo antigo e as modificações transgênicas e genéticas atuais possam nos lembrar diariamente como a maior parte da humanidade de fato foi idiotizada e se tornaram estúpidas. Gratidão por assistirem e até o próximo vídeo.